Gustavo também, criador do Vralcast, também, tem outras coisas no Palco dos Contos. E tem livro também, você é um escritor, dramaturgo. Mas E aí tem esse trecho. eu tenho um riso mais frouxo que fica aí. As pessoas gostam muito, né, quando o Crack Daniel não se aguenta aqui de ser. Eu particularmente não gosto, assim, eu tento ao máximo lutar contra. E aí, vlog? Como estamos? Estou de fone porque meu microfone descarregou. E, como sempre, né, eu só fui ver isso agora, na hora de gravar. E não quero esperar porque senão eu preciso terminar esse vlog hoje. Porque eu já tô gravando há umas 2 semanas, porque semana passada não teve vlog. Então eu preciso terminar esse vlog e editar e subir no YouTube, né? Então eu preciso fazer isso agora. Enfim, vamos lá. Estou aqui passando minha manteiguinha, minha cerinha, abençoada cerinha, nas minhas unhas, porque depois vou pintar de rosinha. Vamos lá. Aconteceram muitas coisas essas 2 semanas, né? Gravei aí pra vocês uns takes. Em especial os 2 eventos literários que eu fui, que foram bem legais.
Um foi a Flim. Eu só fui na sexta-feira, que é a feira literária aqui de Niterói. E é uma feira mais para diálogo, né? Palestras, roda de conversa, essas coisas assim. E aí eu fui assistir meus musos do Folha de Cobertura, Caíto e Daniel, que eles lançaram um livro, né, sobre a Copa. E aí eles foram para falar sobre a Copa, sobre o livro e tal, mas acabou que foi mais perguntas e respostas. E aí a galera perguntou sobre várias outras coisas, né? E foi muito legal. Assim, eles falaram sobre coisas que eles não costumam falar, sabe, em podcast. Foi bem legal, bem interessante. Eu sou muito fã. Muito fã. Aí foi isso. Não consegui em outros dias. Queria muito ter assistido o Emicida. Ele ia falar sobre literatura também. Porque ele já escreveu, né? Livros infantis. E também ia ter Fernanda Torres. Teve uma galera, na verdade, né? Jujute, Déia Freitas do Não Inviabilize. Walter Ogumanho, uma galera, assim, de peso, assim, né? Mas eu não me interessei tanto pelos temas e também os horários muito complicados, então eu só conseguia ir nos que eram à noite e não precisavam de ingresso. Esses dois, do Emicida e da Fernanda Torres, eram um final de semana, daria para eu ir, só que eu tinha compromisso no ensaio do coral, então não pude ir, infelizmente. Mas tudo bem também. E aí esse evento não foca muito em vender livro e tal, assim. Tem alguns estandes, né? Alguns estandes pequenos de algumas editoras, de algumas livrarias daqui de Niterói. E estava tendo também uma troca de livros. Até filmei lá para vocês que não era troca de livro, na verdade. Era você levava material reciclável e podia trocar por livro. Achei muito interessante. E tinha livros bacaninhas, assim. Tinha até Harry Potter. Eu vi lá. Harry Potter, inclusive, eu ia voltar no outro dia para pegar. Mas fiquei com preguiça. Não fui. Aí, no sábado, foi o Clube do Livro. Eu tava com muita preguiça de ir, porque tava chovendo. Mas eu falei, cara, eu vou. Tava chovendo assim, chuviscando, né? E aí, na hora que eu cheguei lá, a chuva caiu, torrencial, assim. E eu falei, meu Deus, ainda bem que eu tô aqui. Se eu estivesse em casa, eu não ia vir. E aí, foi bem legal, assim, foi sobre Noites Brancas, que é um livro que eu já tinha tentado ler e tinha achado um porre no início, porque o início é realmente chato, né? O sonhador lá é muito chato. Mas aí, como eu estava motivada porque eu queria ir no clube, eu li tudo, né? E aí valeu a pena, né? O resto do livro, assim, é legal. A parte da Natienka, o final é meio triste, assim, fiquei até com pena do sonhador, coitado. Mas é um bom livro, assim. Que bom que eu insisti. E aí fiquei lá dando uma voltinha na livraria, né, que é lindíssima. Aí vi várias coisas lá que eu queria comprar, mas tudo absurdamente caro. Um caderno com a estampa da Tarsila do Amaral, Rio de Janeiro. 100 e pouco. Tipo Moleskine, assim. Gente, um absurdo. Um absurdo. Tem uma ecobag lá também, escrito Livraria da Travessa. Lindíssima. Vermelha. E tem umas outras também que são lindas também. E eu nem vi o preço. Mas eu já sei que, né? Enfim, não é pro meu bolso. Mas aí foi legal. A chuva parou na hora que eu saí de lá também. Olha só, né? Deus tem seus preferidos. Aí a chuva parou quando eu tava saindo. Aí fui tomar meu cafezinho. Foi bem legal. Foi um dia muito agradável. Bom, aí falando sobre os livros que eu li, que não estão mais aqui porque eu fui na biblioteca hoje devolver. Eu tinha que ter gravado antes de devolver. Enfim, mas tudo bem. Vou deixar a capa aqui para vocês. O primeiro é o Perturbador, o Adversário, do Emmanuel Carrère. Gente, o que é
esta história, gente, é uma história real. O Emmanuel Carrère gosta de escrever sobre coisas reais, né? E colocar um pouco de si também. E, na verdade, acho que os livros dele nem são ficção. Nem pode se enquadrar como ficção, assim. Pelo que eu já ouvi, né? E pelo que eu li, não parece ser muito ficção. É uma não ficção romanceada. Eu não sei como é que chama. Como é que se classifica os livros dele. Mas, enfim, assim, são baseados em fatos reais. E qual é a história? A loucura que é aquela história. Um homem, veja, um homem da França, matou toda a sua família, esposa e 2 filhos, mãe, pai e um cachorro, porque a vida de mentiras que ele tinha construído ao longo de 17 anos, eu acho, ia ruir. E aí eu acho que a família dele nem chega a descobrir das tramóias dele. Mas aí ele sabe que ele não tem mais para onde ir. Gente, é uma loucura, assim, porque ele não trabalha. Mas ele fala para todo mundo que ele é um médico da OMS. E aí, gente, 17 anos, ninguém nunca desconfiou, ninguém... Gente... Cara, essa história é muito louca, eu queria muito assistir um filme. Eu acho que tem um filme, mas não tá em lugar nenhum. Normal, né? E aí ele foi se mantendo por todos esses anos com o dinheiro dos outros. Ele não terminou a faculdade, ele não tinha nenhum emprego, e aí ele mentia que tinha um emprego na OMS, que ele era médico da OMS. Gente, como é que você mente 17 anos que você é um médico da OMS? Loucura, gente, loucura, mas um livraço. Eu acho que é o melhor livro que eu li no ano. Ainda falta muito ano aí, mas é a história mais louca que eu já ouvi em toda a minha vida. E olha que eu escuto Não Inviabilize. Se você já ouviu Não Inviabilize, você sabe que as histórias lá também são loucas, né? Enfim, aí já quero ler várias outras coisas do Carrère, né? O outro livro que eu peguei na biblioteca também foi Relato de um Náufrago. Eu não tô pintando a unha, né? Tô falando e deixei a unha pra lá. Relato de um Náufrago, do Gabriel Garcia Marques. Eu já tinha lido Crônica de uma Morte Anunciada e gostei muito. É muito, muito bom. Eu não sei porquê, eu me lembro de Jorge Amado quando eu leio Gabriel Garcia Marques. Não sei porquê. Enfim, aí o livro é Relato de um Náufrago. Eu esperava mais. Quando o Gabriel começa o livro falando que, nossa, essa história é confidencial, os militares não deixavam o cara falar, assim, e outra coisa, é uma história real, né, aconteceu realmente, o cara era um militar e aí caiu do barco e tal, e aí ninguém foi socorrer ele, enfim, mas ele acabou sobrevivendo, e aí voltou pra terra e foi contar os segredos e tal, e os militares não deixavam ele falar. E aí tem um clímax lá, tem uma explicação, né, de por que não deixavam ele falar. Mas eu achei tão xoxa. Eu achei que ia ter algum plot twist, alguma revelação muito bombástica, assim. Porque tem uma parte que ele tá no mar, e aí passam aviões, e ele tem certeza que o avião viu ele, sabe? Que vão voltar pra resgatá-lo e tal. Só que o avião não volta. Aí eu falei, nossa, tem alguma coisa aí, né? Tem algum segredo aí. Não queriam resgatar ele por alguma coisa e tal. E talvez até seja, né? E talvez até seja isso, mas não ficou muito explícito, assim, no final do livro. E aí eu gostei, mas não gostei tanto quanto eu achei que ia gostar. Mas é um livro rapidinho de ler, bem pequenininho. Gostei da leitura.
E aí fui lá na biblioteca, né, devolver. Só um minuto. Peguei outro, claro, porque eu sou obsessiva com livros. Não basta os que eu tenho na minha casa, eu preciso de mais. Aí eu peguei A Impostora, da R.F. Kuang. Ela é chinesa, japonesa, coreana. Não sei, desculpa. Fiquei muito interessada nesse livro. É a história de uma mulher que rouba a história de outra, que ela é escritora. E aí, são duas amigas. Uma morre, escreveu uma história e morre, e a outra pega essa história como se fosse dela. Eu acho que é isso. Estou muito interessada. É tipo um suspensezinho, né? Adoro. E aí é isso. É isso que lerei na próxima semana. Acho que nas próximas 2 semanas. Agora, uma indicação de coisa que eu estou assistindo, ainda nesse mundo de indicações asiáticas, estou assistindo Diário de Apotecária, da Netflix, que uma amiga me indicou. Ela me perturbou para assistir isso e eu fiquei enrolando por muito tempo. E aí eu comecei a assistir mês passado. Gente, é muito legal. É uma menina que é apotecária, né, como diz o nome. E a apotecária é quem faz remédio, né, tipo um curandeiro. Pessoa que faz experimentos científicos, alguma coisa assim. E aí ela desvenda mistérios com isso, assim, com esse conhecimento dela. Só que assim, não é fofinho não, tá? A gente vê, é um anime, né? Japonês, chinês, sei lá. E aqueles desenhos fofinhos e sakuras e todo mundo fofo e tal, mas a história não é fofa não. Tipo assim, a história ela foi sequestrada para trabalhar num palácio como concubina. E tem várias outras concubinas neste palácio. E o imperador tem várias mulheres. Dentre elas uma que é super novinha, tipo criança mesmo, assim. Falei, gente, isso não é bacana, não. E aí, essa menina apotecária, Mao Mao, o nome dela, ela é raptada, né, de um lugar. Qual é o nome do lugar que ela morava? Distrito do Prazer. E aí, as meninas que tomavam conta dela e a velha que tomava conta dela, tem um bordel. E aí a velha quer vender ela, tipo, fica brincando que quer vender ela. Ela tem um pai adotivo que é bem legal, que ele trabalhava no palácio também com um apotecário, mas eu não sei como ele foi parar lá, né? Porque, pelo menos nessa temporada, acho que não falaram. E aí, assim, é uma história legalzinha. É legalzinha, assim, a série, mas o background, assim, não é legal, não. Enfim, não acontece nada com a Malmo. Ela é só apotecária mesmo, né? E ela é provadora de veneno de uma das concubinas lá do imperador. E ela é muito doida, cara. Ela gosta de provar veneno, ela gosta de... Enfim, várias coisas esquisitas, assim. E é bem legal. Mas, infelizmente, só tem uma temporada na Netflix. Eu não sei como é que eu vou fazer o resto. Acho que talvez eu tenha que ler, né? Comprar um mangá pra ler. Comprar não. Ver se na biblioteca tem. Bom, agora eu vou terminar de pintar minhas unhas e vou terminar esse vlog para dar tempo de eu editar ele ainda hoje. Aproveitar que estou tendo um dia super tranquilo. Não saí hoje, não fui caminhar, não fiz nada porque o dia tá bem nublado. E porque também precisava... O moço veio aqui trocar a torneira, que estava estragada há um tempinho. E aí ele demorou para vir, então eu fiquei esperando.
Aí depois já deu a hora de fazer o almoço e eu ainda precisava ir na biblioteca para devolver o livro porque fecha cedo. Enfim. E aí agora eu vou terminar minhas unhas, vou terminar esse vlog e a gente se vê no próximo vídeo.